Boa noite. Graça e a paz do Senhor. Amém. Todos me ouvem? Então tá bom. Vamos lá, eu vou pedir para você abrir ou ligar a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 1. O Espírito Santo, o Senhor é soberano nesse lugar. Já foi falado aqui, eu creio que cadeias serão quebradas nessa noite. Cadeias serão quebradas nessa noite. Irmãos, eu quero repartir algo com vocês que eu aprendi ontem. Não é porque a gente aprende que a gente tem que fazer na primeira oportunidade, mas eu sinto de fazer isso. Nós precisamos desenvolver a nossa fé, a palavra de Deus diz isso. Você sabe como soletra fé? Você soletra a fé desta forma: R-I-S-C-O. Fé é risco. Quem não se arrisca não sai do lugar. O pastor Edson já orou, mas eu creio que no final nós vamos fazer um novo momento. Eu creio que Deus vai quebrar cadeias nessa noite. Deus vai fazer algo aqui que vai marcar a sua vida, você que está necessitado de um toque do Senhor. Antes de ler o texto principal, aí eu gostaria de voltar um versículo em Marcos capítulo 4, verso 41. Os discípulos de Jesus estavam navegando ali, estavam no mar da Galileia, e veio de repente aquela tempestade, e os discípulos se viram com medo, temendo até a sua própria morte. Acordaram Jesus, que estava dormindo no meio da tempestade. Jesus repreendeu a tempestade e eles ficaram admirados. Marcos capítulo 4, versículo 41 diz assim: E eles quem? Os discípulos, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, como eu disse, eles passaram durante uma noite toda navegando, saíram de Cafarnaum, que era a residência de Jesus nessa época. O ministério de Jesus se desenvolve em Cafarnaum. Para que a gente possa se situar, Cafarnaum e Nazaré, elas faziam parte da mesma província, que era a província da Galileia. Só que quando eles passam por essa tempestade, eles vão para o outro lado, eles se encontram em outra província. E eu fico pensando, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então eles chegaram, e aí nós vamos ler o texto, Marcos capítulo 5, versículo 1. Entrementes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem, possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Ninguém tinha condição de dominar esse homem. Ele andava sempre de dia e de noite, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Versículo 6. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Irmãos, para mim isso é loucura.
Um homem cheio de espíritos imundos, quando ele viu Jesus vindo de longe, ele correu ao encontro de Jesus e adorou ao Mestre. Ele não tinha sido liberto ainda. Ele era um homem possesso ainda de espíritos malignos. Mas o próximo versículo 7 diz o seguinte, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Por quê? Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, saia desse homem. O que eu entendo que aconteceu aqui? Eles desembarcam ali do mar da Galileia, na terra dos Gadarenos, e quando Jesus desce do barco e ele vê o homem vindo, Jesus deu esta palavra para o homem: espírito imundo, saia. E é por isso que o homem vem ao encontro de Jesus e o homem se rende em adoração, mesmo estando possesso de demônios. Aliás, o título dessa mensagem é o seguinte: o conformismo te paralisa, a libertação te mobiliza. E quando esse homem então olha Jesus vindo ao encontro dele, ele se prostra diante do Senhor. E aí eles continuam o diálogo, versículo 9, perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus perguntou para ele. O homem respondeu o quê? Legião. Legião, segundo os estudiosos, era uma... Como que eu posso explicar aqui? Mas a quantidade de uma legião são 6.000. Então, se o nome dele era Legião, isso quer dizer que sobre a vida daquele homem, 6.000 demônios imperavam e escravizavam ele. Imagina? Às vezes as igrejas que costumam lidar mais com essa área de libertação de demônios, e talvez eu também não tenho tanto conhecimento assim, mas para expulsar um demônio às vezes é muito cansativo. Você imagina 6.000 demônios? Meu irmão, minha irmã, 6.000 demônios é muito demônio. Mas quando Jesus saiu do barco e falou: espírito imundo, saia, eu te ordeno, saia, aquele homem começou a ser liberto naquele momento. A vida daquele homem começou a ser transformada, porque a palavra de Deus diz que ele vivia onde? Em sepulcros. Em Gadara, segundo historiadores, existiam muitas cavernas, e as cavernas eram o quê? Os sepulcros. As pessoas eram enterradas em cavernas. E ele vivia naquelas cavernas, e ele pegava aquelas pedras das cavernas e fazia o quê? Ele se autoflagelava. Eu acho interessante que a palavra de Deus diz que ninguém podia dominá-lo, mas mesmo assim as pessoas iam lá e prendiam ele. Mas ele ia e se soltava. As pessoas talvez no outro dia repetiam: vamos ver se a gente prende hoje, e ele para. Mas ele se soltava. Quando Jesus chega em Gadara, tudo muda. Quando Jesus chega na minha e na sua vida, tudo muda. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa que está desesperada e ela realmente abre o seu coração, tudo muda. Não é bola de cristal. Não é mágica. Mas Jesus dá um novo sentido para a nossa vida. Eu gosto muito daquele hino: eu não sei cantar. Aliás, eu sei cantar, eu só sou desafinado, né? Eu gosto muito daquele hino do Voz da Verdade e o Escudo. Depois o Daniel vai cantar. Irmãos, quando Jesus chega, não há ferrolhos, não há nada, não há trancas, não há cadeias que suportem a majestade dele, o poder que ele tem, a soberania que ele tem. Eu não sei qual é a sua dificuldade, o pastor Edson já orou isso hoje. Eu não sei qual é a sua luta, mas Jesus é poderoso para quebrar toda a cadeia, para quebrar todo o grilhão. Nós vivemos em um tempo difícil. Eu julgo ser muito difícil, por quê? Porque nós estamos sendo bombardeados muito na nossa mente
Quantas informações nós temos recebido, que são informações deturpadas e que são informações que nos levam para longe da presença de Deus ou da vontade de Deus para nós. Mas o Senhor está cuidando de cada um de nós. Ele cuida das nossas vidas. Ele quebra os grilhões que nos aprisionam. Eu quero continuar lendo aqui. Eu escrevi muito, eu não vou ler tudo isso aqui não. O que levou Jesus a desembarcar aquele dia em Gadara? Eu fico pensando. E por isso que eu li o versículo 41 de Marcos 4, porque Jesus, os discípulos falam assim: quem é esse? Quem que é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Talvez o vento estivesse atrapalhando eles de navegar até Gadara. Mas quando Jesus também dá uma ordem ao vento, assim como ele deu uma ordem para os demônios, o barco desembarcou em Gadara, que era o lugar onde Jesus precisava encontrar aquele homem naquele dia. Não é um encontro casual. Jesus não te encontrou à toa. Aliás, foi Ele que me encontrou e te encontrou, porque quem estava perdido éramos nós. Quem estava indo para o inferno era o Anderson, mas Jesus encontrou ele. Então, como eu disse, eu não quero aqui, mas eu fico pensando que os ventos e o mar obedeceram ao Mestre e fizeram com que o Mestre chegasse aonde? Em Gadara. Provavelmente uma das poucas passagens dos evangelhos que cita Jesus fora da província da Galileia. Quando nós falamos em província, podemos citar um país, né? Era como se Jesus desenvolvesse seu ministério aqui no Brasil e de repente ele pegasse o barco e o barco fosse levado para um outro lugar e Jesus fosse parar onde? Vem lá, atravessa o oceano e vai lá para a Etiópia, vai lá para... Tá certo que é mais longe, né? Mas encontros com Jesus, eles sempre são marcantes e eles sempre mudam algo em nós. Quando Jesus nos encontra, ele sempre muda algo em nós. Quando Jesus desce do barco, quem o recepciona? Eu lembrei daquelas cenas de filmes, né? Embora eu não seja muito bom de assistir filme, quando começa o letreiro lá que vai passar o nome do filme, eu já estou dormindo. Eu sou muito bom de dormir. Mas aí, quando você já viu essa cena, quando alguém desembarca no aeroporto, né? E tem alguém com uma placa lá com o nome da pessoa, porque talvez a pessoa não conheça ninguém, e alguém tem que recepcioná-lo. Não tinha ninguém com a placa escrito Jesus, Welcome Jesus. Ah, não era em inglês, né? Lá era outro lugar. Mas não tinha ninguém com a placa, seja bem-vindo, Jesus. O que tinha esperando ele era um homem possesso de demônios. Quem estava esperando Jesus era um homem que precisava de libertação. Talvez você esteja precisando de libertação em alguma área da sua vida. E eu creio que hoje é esse dia. Como eu disse no começo, fé é risco. Eu me arrisco a falar porque eu creio em Jesus Cristo. Ah, mas se ele não fizer, ele vai continuar sendo soberano. E ele é tão soberano e tão bom que ele não nos tira o direito de clamar. Irmãos, eu oro pela minha filha. E eu peço para Deus trazer vida ao pâncreas dela. Se Deus não fizer isso, ele vai continuar sendo soberano. Nós fizemos exames nela essa semana e a hemoglobina glicada, quem entende um pouquinho disso aí, é a quantidade não, mas a média glicêmica da pessoa durante o dia. A dela está em 160 e pouco, alguma coisa assim. Então, quer dizer, para quem tem o diabetes tipo 1, está excelente. Então, se Deus fizer um milagre, você já viu o diabético ser curado?
Nós ficamos, pastor Edson Lindaura, me permite citar, já citei, nós estivemos numa conferência, irmãos, Deus está curando autistas. Deus está curando esquizofrênicos. Deus está curando pessoas que têm comorbidades, que têm doenças autoimunes, que não há cura para a medicina, mas para o Senhor há cura. Deus está ressuscitando mortos. O que é um endemoniado para o Senhor? Ainda que tenha 6.000 demônios. Há espíritos malignos trabalhando contra nós, para que não venhamos romper nas áreas da nossa vida. Esses espíritos querem nos desanimar e, assim como os gadarenos, acreditar que por mais que as coisas estejam ruins, elas estão sob controle. A pessoa, a figura central dessa mensagem é o gadareno, o rapaz que era endemoniado. Mas o que me fez refletir mais nessa mensagem foi o povo de Gadara. Porque, ao decorrer do texto, vamos continuar lendo aí. Se você olhar para o versículo, eu parei no 9, né? Vamos para o 10. Rogou encarecidamente que não os mandasse para fora do país. Então os demônios rogaram a Jesus, não nos mande para fora desse lugar. O que eu li agora? Espíritos malignos que trabalham, aprisionando localidades, pessoas. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Uma vida para Jesus vale muito mais do que 2.000 porcos. E os demônios então entraram naqueles porcos, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros, os cuidadores de porcos, fizeram o quê? Fugiram. Os caras ficaram apavorados. O que aconteceu com nossos porcos? Eles estavam tudo aqui. De repente... fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Irmãos, em Gadara não tinha WhatsApp, mas tinha fofoqueiro. Os caras saíram correndo. Prejuízo. E aí começaram a falar o que havia acontecido. Mas olha só a preocupação deles. O que aconteceu com quem? Com os porcos. Mas é interessante que no decorrer da história, versículo finalzinho do 14, então saiu o povo para ver o que estava acontecendo, o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram quem? Viram o endemoniado, o que tivera a legião, porque já não tinha mais, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Eles saíram para ver o que tinha acontecido com os porcos, mas eles encontram um homem subjugado por demônios, livre, com as suas faculdades mentais intactas, assentado. Eu lembrei até de Maria, né? Assentado aos pés de Jesus. Eu fico imaginando todo mundo alvoroçado, o que aconteceu com os nossos porcos, e agora, o que nós vamos fazer, o que vai acontecer? E o homem lá, ensina mais, Jesus. Estou gostando de aprender. Uma pessoa que talvez tenha sido expulsa da sua própria casa, porque quem conseguiria conviver com um homem nesse nível de potestade, nesse nível de possessão demoníaca? Quem conseguiria conviver com um camarada como esse? E aí eles saem, e quando eles chegam lá, eles encontram esse homem, com a sua mente intacta, vestido, porque essa passagem é citada nos 3 evangelhos sinóticos, e um dos evangelhos fala que esse homem vivia nu. Irmãos, esse cara era um
Essas pessoas que nós vemos aqui no centro de Maringá, é fichinha perto desse homem. E o homem está sentado aos pés de Jesus, livre de toda a cadeia, livre de todo o principado, livre de toda a potestade. Os discípulos foram, então, Marcos capítulo 4, versículo 41, ali no começo, os discípulos foram possuídos de grande temor. Por quê? Porque eles viram aquilo que Jesus tinha feito. Como Jesus havia acalmado o mar e os ventos. E os discípulos sentiram, creio eu, mais vontade ainda de estar na presença do Senhor. Os discípulos viram aquilo e ficaram maravilhados, falaram: esse homem é demais. Até a tempestade ele acalma. Agora o povo de Gadara, olha só o que acontece. Versículo 16. Os que haviam presenciado os fatos, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. Olha o 17. Olha o que o povo de Gadara fez. Entraram a rogar-lhe que se retirasse deles. É por isso que o título dessa mensagem é esse: o conformismo te paralisa, a libertação te mobiliza. Tem pessoas que estão acostumadas com seus problemas, estão acostumados com as cadeias que os prendem, e mesmo que Jesus bata a sua porta, eles preferem continuar vivendo essa vida, porque essa vida já está sob controle. Eu já me acostumei com as lutas do dia a dia. Eu já me acostumei com os problemas que eu tenho vivido dentro da minha casa. Eu já me acostumei com as situações que eu tenho passado, as humilhações que eu tenho passado. Não! Jesus quer libertar você nessa noite. Jesus quer trazer um novo sentido para as nossas vidas, um sentido de libertação daquilo que nos aprisiona. Talvez o que nos aprisiona não sejam demônios, é claro que não são, nesse sentido não são. Mas talvez o que nos aprisiona seja alguma área da nossa vida que nós teimamos em não entregar ao Senhor. Mas o momento em que nós entregarmos, o Senhor vai fazer um milagre. Por isso que eu repito, essa pode ser a sua noite. Essa pode ser a sua noite. Será que eu tenho olhado para os meus problemas, as minhas lutas, aquilo que me aflige e tenho andado conformado com essas opressões, assim como os moradores de Gadara? Para mim, os moradores de Gadara chamam mais atenção do que o homem. Conformados com a vida que estavam vivendo. Quando Jesus liberta aquele homem, eles falam: melhor o senhor ir embora. Já mandou 2.000 porcos para o buraco. Libertou o homem ainda? Sai daqui, pelo amor de Deus. Aí no versículo 18, ao entrar Jesus no barco, interessante, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que for endemoniado que deixasse estar com ele. O homem que havia vivido tantos anos endemoniado, possesso por uma legião de demônios, rogou a Jesus o quê? Eu quero ficar contigo. Um novo sentido de vida. É por isso que eu disse no começo que quando Jesus entra na nossa vida, nós não queremos mais perder a presença dele. Não há por que perder a presença de Jesus. Mas Jesus fez o quê? Jesus, no versículo 19, diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa. Vai para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti.
Aí a minha cabeça pensante pensou de novo. Eu pensei, esse homem indo embora com Jesus, chegando em Cafarnaum, uma cruzada evangelística, e aí eles iam apresentar o homem, né? Hoje está conosco aqui o nosso novo integrante da equipe ministerial, o ex-endemoniado. Você já viu esse tipo de testemunho? Vai estar aqui conosco o ex-traficante. O cara não tem nome? Esse abençoado não tem nome? E aí eu penso que Jesus mandou ele ir para a casa dele e para os dele, por quê? Porque eles conheciam quem aquele homem era. Eles viam a necessidade, a situação daquele homem quando saiu de casa. E quando aquele homem retorna para sua casa e os familiares, os seus, veem um milagre que Jesus fez na vida dele, ele não é uma pessoa simples ali. Ele tem nome naquele lugar. Ele tem identidade naquele lugar. E quando Jesus, então, manda ele voltar para sua casa para testemunhar do milagre que Jesus havia feito na vida dele, a palavra de Deus diz no 20, então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo que Jesus lhe fizera, e todos se admiraram. Espera aí, mas o homem não morava em Gadara? Como que ele proclamou em Decápolis? Só para se ter uma noção do que esse homem fez. Gadara era uma das cidades da Decápolis. Decápolis em grego significa 10 cidades. Era uma região com 10 cidades. Esse homem ele fez muito mais do que voltar para a sua casa e para os seus e falar o que o Senhor havia feito com ele. Ele foi por todas as 10 cidades da Decápolis e falou o que Jesus fez na vida dele. Muitos historiadores dizem que provavelmente esse homem foi o primeiro missionário e evangelista naquela localidade, que hoje é na Cisjordânia, se não me engano. Mas esse homem foi o primeiro missionário naquele lugar. E aí eu fico pensando, como que Jesus é inteligente? Jesus já tinha uma equipe. Ele podia ter um integrante a mais. E um cara com um testemunho tremendo. Mas Jesus já tinha uma equipe, então ele falou, vamos abrir uma filial aqui. Você vai começar o reino de Deus aqui nesse lugar. Eu te comissiono a começar o reino de Deus aqui nesse lugar. Eu te dou autoridade para começar o reino de Deus lá na sua casa. E para mostrar aos seus aquilo que o Senhor fez na sua vida. Você entendeu que você foi salvo por Jesus para fazer o quê? Para proclamar as boas novas do Senhor. Não sou eu, não é somente os pastores que têm essa autoridade. Todos nós temos essa autoridade de chegar e falar, olha o que Jesus fez na minha vida. Mas a minha vida é tão pequena. Irmãos, você que pensa que o que Deus está fazendo é pequeno, porque o que Deus está fazendo, nenhum olho ainda viu, e nem ouvido ouviu, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam. Isaías 64:4 fala isso. Você está pensando que o que Deus tem feito por você é pequeno, ou talvez você esteja olhando para a sua condição e falando, eu sou pequenininho. Não é mensagem de autoajuda, tá? Mas você tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você. Não se rebaixe para as lutas do dia a dia. Não se proste diante das dificuldades, porque elas vão vir todos os dias. As cadeias estão muito grandes, mas o Senhor vai quebrar essas cadeias. Emprega fé na sua vida. A fé é desenvolvimento. A fé é como fazer academia. Tem que trabalhar, né? Começar a puxar ferro. Não é com um mês que vai estar fortão, não. Vai um tempo. Mas vai chegar um tempo que as pessoas vão olhar para você e vão falar, uau! Como mudou? Ontem eu encontrei um rapaz que fazia um bom tempo que eu não o via.
quando esse rapaz me viu, ele me deu um abraço que poucas vezes eu me recordo de um abraço como aquele. E ele me disse algo que eu falei, meu Deus, se o Randy Clark me abraçasse ontem, pastor, não ia valer tanto quanto aquele abraço. Ele falou assim, Anderson, quando nós congregamos juntos eu era mundano, mas eu nunca esqueço o que você e o pastor Edson fizeram por mim. Se hoje eu estou aqui, servindo ao Senhor, foi por tudo que vocês plantaram lá atrás na minha vida. E aí ele me deu um abraço. Homem não chora, eu não chorei. Aí depois eu fiquei pensando, meu Deus, que loucura. Eu vim aqui para ouvir um homem que veio lá dos Estados Unidos para talvez transferir uma unção para a minha vida, ou talvez curar-me de alguma coisa. E eu vim aqui, eu recebi um abraço de um irmão simples. E que quebrou cadeias na minha vida. Já vou encerrar, tá? O mais interessante, dos mais interessantes, porque Jesus sempre é interessante, é que esse homem pregou em toda a Decápolis. E se você parar para pensar, esse era um lugar habitado por gregos. E se você sabe um pouquinho da história, você sabe que os gregos prezavam por o quê? Intelectualismo. Eles gostavam do quê? Dessa coisa intelectual. Eu, por exemplo, não podia pegar para grego, né? Eu sou mais pentecostal do que intelectual. Anormal eu sou. E Jesus pegou um homem que não tinha faculdades mentais. Pastor Júnior, o homem era louco. Jesus pegou um cara louco para ensinar para os gregos o evangelho. Eu não sei o que te parece isso. Para mim, isso é a coisa mais extraordinária. Jesus quebra cadeias. Você pode ter o intelectualismo que for, mas quando você se depara com um simples homem, cheio da presença do Espírito Santo, todo o seu intelectualismo vai por água abaixo. Jesus mudou a história daquele lugar, através de um homem, que era um louco, através de um homem que vivia se autoflagelando. E quem sabe você não seja hoje o instrumento do Senhor para mudar a situação lá na sua casa. O seu amém não foi muito de crente, não. Quem sabe você não seja a luz para mudar as trevas que habitam na sua casa. Ó, tá ficando bom, hein? Quem sabe você vai, assim como Jesus, atravessar uma madrugada de tempestades, para no outro dia libertar aquela pessoa que você tem orado há tanto tempo. Irmão, Jesus atravessou uma madrugada de tempestades. Os discípulos com medo de morrer. Nós vamos naufragar, nós vamos morrer. Cadê Jesus? Ele está dormindo. Acorda, Senhor, pelo amor de Deus. Pelo amor do teu Pai, acorda. Nós vamos morrer. Calma, homens de pequena fé. Vento e mar, acalme-se. A tempestade vai passar. Ela pode vir de novo, mas ela vai passar. Ah, e se ela voltar de novo? Ela vai passar. Quero que você se coloque de pé. Eu quero chamar os pastores aqui para orar e eu quero pedir para que você
Se você sentir vontade, é claro. Se tem algo na sua vida que você sente que está, como o Daniel já havia ministrado aqui, algo que tem te aprisionado, te acorrentado, eu quero pedir para que você dê um passo de fé. Lembre-se sempre que fé é risco. Mas é melhor arriscar do que ficar da forma que às vezes a gente está. Você já viu aquela história, o não eu já tenho? É mais ou menos isso. Senhor, eu vou chegar diante de Ti. Se o Senhor não fizer nada, amanhã eu chego de novo. Ah, mas se o Senhor não fizer nada, amanhã eu chego de novo. Lembra daquela viúva? Que tanto importunou o juiz, que um dia o juiz fez o quê? Concedeu a causa a ela. E o Senhor dá uma lição, ele fala, se esse homem, se esse juiz sendo mau, julgou a causa da viúva, imagina o pai, não vai abençoar vocês que são filhos? O Senhor não vai ouvir a sua oração?